Boa noite a todos e a todas. Nosso tema de hoje é sobre violência obstétrica. E aí nós trouxemos hoje duas pessoas maravilhosas, duas médicas excelentes, que é a Marcele e a doutora Jaqueline. As duas são doutoras, tá, gente? Desculpa aí. Gente, antes de iniciar, eu quero pedir desculpas, porque nós tivemos um problema técnico com a nossa internet, tá? A doutora Marcele, ela é ginecologista e obstetra, e ela também tem pós. Marcele, você está fazendo uma pós também, né, em sexualidade? Isso, estou fazendo uma pós em sexualidade e uma pós em ginecologia endócrina. Isso. A doutora Jaqueline também é ginecologista e obstetra. Jaqueline, você também está pretendendo... Jaqueline vai estar pretendendo fazer pós de sexologia. Falei para ela me levar junto com ela, inclusive. Quero muito. Todo mundo quer. Exatamente. Né? Assim, eu mesmo, eu tenho atualização em identidade de gênero, orientação sexual e sexualidade pela USP, mas foi uma atualização, né? Não tenho a carga horária de pós-graduação. E atuando nessa área, realmente a gente vê que precisa de algo maior, né? Esse ano eu estaria fazendo a aplicação do curso que eu fiz ano passado. Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível, mas já está adiado para o próximo ano, se Deus quiser, vai ocorrer. Infelizmente, com a pandemia, alguns planejamentos que nós tínhamos, né? Nós tivemos que nos readaptar e nos reorganizar para 2021. Mas 2021, fé no pai, que as pós, os mestrados, doutorado, tudo sai. Vai dar tudo Deus certo. quiser. Tudo sai. A doutora Marcele, ela reside em Brasília, a doutora Jaqueline na Bahia. Então, gente, quem são dessas cidades e querem se consultar com elas, tá? Já fiquem sabendo aí. Eu trouxe as meninas hoje porque a gente sabe que as mulheres negras, elas são a maior parte, né, um percentual da nossa população onde está sempre sofrendo, né? Sempre estão sendo oprimidas, aviltadas em diversos contextos, e principalmente no contexto da saúde. Nós sabemos que a saúde para a população negra, ela está sempre sendo excluída, ela está sempre sendo de uma forma totalmente não inclusiva. E aí eu queria que as meninas trouxessem um pouco como que elas, enquanto mulheres negras, atuantes em uma área, que é a área da medicina, onde nós sabemos que é muito difícil para pessoas negras galgarem, às vezes, esse espaço, né? E eu queria que elas trouxessem um pouquinho da experiência delas. Eu tenho certeza que todo mundo tem muitos comentários a fazer, até porque a temática ela é muito importante, muito pertinente. E quero fazer uma adendo aqui. Não é que mulheres brancas ou mulheres indígenas ou qualquer de outra etnia não sofra violência obstétrica. Isso ocorre com todas as mulheres. A questão é que a violência, né, de gênero e de raça em relação às mulheres negras tem um percentual muito maior. Então, por isso que hoje nós estamos trazendo essa temática aqui, para que as pessoas entendam que falar sobre gênero, raça, essas diversidades, elas se entrelaçam. Esses marcadores sociais ainda perpassam por pessoas da comunidade negra. E aí eu vou passar um pouquinho a palavra para a Marcele, né, para ela estar falando um pouco sobre o trabalho dela, e aí depois a doutora Jaqueline também vai estar falando um pouquinho. Então, o que acontece? É bem o que a Estela falou mesmo. São as minorias. Tudo que é minoria no nosso país é oprimida, né? E o cenário das mulheres negras sendo oprimidas, tendo restrição no seu acesso à saúde, ou quando tem o acesso, que é universal no nosso sistema único de saúde, ele é negligenciado, né? Então, a gente tem vários estudos, a Jaque deve comentar também. Saiu um estudo super interessante, eu acho que foi um artigo semana passada, inclusive falando do aumento da morte materna, né? Morte ligada às mães, à gestação e fetal também. E esse aumento é principalmente mulheres negras, e é um percentual muito maior
do que acontece com a população negra, com as mulheres negras, tá? Esse aumento que eu estou falando por causa da nossa situação de pandemia, né, de Covid. Então, a gente não sabe se é porque o acesso ao pré-natal e tudo mais, as consultas ficaram mais difíceis nesse período de pandemia, ou se é porque a própria característica da população que já sempre foi negligenciada, sempre teve um acesso pior à saúde, e se agora isso se agudizou e está refletindo nessa morte das mães, né, de gestantes e puérperas, principalmente negras. Então, é pertinente, sim, o assunto sempre, porque é minoria e é negligenciado, sabe? Todo mundo deixa um pouquinho para lá. Tem a questão social de acharem que a mulher, primeiro mulher, agora tem que ser guerreira. Não, a gente batalha pra caramba, tem dupla jornada, tudo mais. E agora acham que a mulher negra tem uma força maior. Então, no caso da violência obstétrica, às vezes uma analgesia não é oferecida, ou um método não farmacológico de controle da dor, acreditando que aquela mulher ali é uma parideira, como se dizia antigamente, né? E que remete aos tempos da nossa escravidão, que a mulher tinha os filhos ali de qualquer forma, às vezes, muitas vezes, elas eram obrigadas eram estupradas, né? Isso que é a palavra, pelos homens brancos que subjugavam, e aí elas tinham aquela situação ali, e é uma coisa que hoje, anos e anos atrás, a gente ainda vê algum resquício, né? Então a gente tem que olhar com outros olhos mesmo para essa situação. Boa noite, gente. Só fazendo assim um adendo, né? Somos uma minoria, mas somos maioria em quantidade dentro das mulheres, né? O Brasil tem 54% da população é negra, e nessa população negra, né, temos mulheres. Então somos minoria, sendo que somos maioria em quantidade, né? Muitos desses desserviços em relação às mulheres negras devem também por conta da animalização dos nossos corpos, né? Ninguém fique romantizando que a nossa miscigenação foi feita com base em relações sexuais consensuais, que não foram, né? Meninas negras sempre foram estupradas. A realidade dessa menina do Recife era a realidade de meninas negras na época da escravidão, que assim que menstruavam, já serviam como escravas sexuais também. Então, a aparição de mulheres negras, né, nas fases mais tenras era uma realidade. E a mortalidade materna de mulheres negras também, né? Óbvio, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, essa questão já foi melhorando. Mas, hoje, uma morte materna ela é essencialmente prevenível, independente da sua raça, independente da sua cor, né? Infelizmente, nós, mulheres negras, somos animalizadas e hipersexualizadas, não é? Quem não já viu uma mulher negra ser comparada a uma parideira, ou uma mulher boa de cama, uma mulher que sabe fazer sexo, uma mulher vagabunda, não é? Isso daí faz parte não digo nem consciente, do consciente coletivo. E quando a gente vai partir para outras questões de sexualidade, que eu já tive uma live também dessa sobre animalização dos corpos negros, aí também já é uma outra coisa, né? Gente, só rapidinho. Meu celular aqui tocou. O outro. Ponto. Então, quando se trata da mulher negra, por conta dessa questão de não ligar a pessoa da raça negra, e nesse caso a mulher, a um ser realmente humano, né? Você pode tolerar que essa pessoa sinta mais dor, que essa pessoa não tenha um acesso à saúde, que muitas vezes muitas parem do lado de fora da maternidade, né? Que essa pessoa não seja bem tratada, que ela tenha um tratamento de segundo escalão, né? Então, as coisas se tornam normais. Muitas vezes até eu já me questionei em relação a isso. Quando eu chegava no plantão e tinha uma paciente que exigia mais atenção, e
a paciência algumas vezes falta, eu perguntava para mim, gente, eu tô com falta de paciência porque essa mulher é negra ou porque realmente ela tá me tirando da paciência, né? Eu tô diminuindo essa medicação álgica por conta que eu acho melhor ela sentir dor ou porque realmente eu estou vendo que pode ser necessário isso, não é? Por quê? Porque isso daí parte da gente também. Infelizmente, temos uma mídia que ratifica esse processo de animalização, quando coloca o homem negro sempre como a questão do criminoso, do ser perigoso, enquanto a maioria das pessoas que roubam, que realmente fazem genocídios, que roubam verbas da saúde e da educação, não estão nas comunidades, né? Isso daí é fato. Então, assim, realmente é um resquício, é uma tradição colonial, não é? É uma tradição escravocrata colocar sempre o negro, no caso da gente, a mulher negra, como uma pessoa à parte da sociedade, marginalizada na sociedade, apesar de sermos a maioria das mulheres, né? Aqui em Salvador, realmente, eu já fui na África, digo para vocês, aqui nós somos uma Roma negra, né? Aqui, quase 90% da população é negra. Como é que fica isso? Como é que a gente vai dizer que somos minoria? Não somos minoria aqui. Não somos minoria no Brasil, mas somos a maioria em distrato, em violência obstétrica. Não vamos esquecer que a violência obstétrica não é praticada somente pelo médico, não é? Desde a portaria até a saída, essa mulher pode sofrer violência e de toda a equipe multiprofissional, seja do segurança, da recepcionista, seja da técnica de enfermagem, do agente de limpeza, total. Antes de ser médica, eu sou enfermeira. Eu também sou enfermeira obstetra, né? Foi muito rápido esse período, gente. Porque eu me formei, aí comecei a pós e nem terminei a conclusão da pós, porque eu já estava apaixonada por medicina, já joguei para cima. Então, realmente, só faltou mesmo a conclusão de curso, mas fiz tudo. E ela é barril. Inquieta. E é barril dobrado. Barril, é mesmo. Entendeu? E eu me lembro quando eu estava começando no centro obstétrico como enfermeira, né? Uma colega minha falou, gente, eu não gosto de lá, eles tratam tão mal as mulheres ali, né? Quer dizer, era algo costumeiro, e as técnicas mais antigas falavam, essas mulheres que ficam gritando, quer dizer, você tem que sentir dor, ainda tem que sentir calada, para ser bem tratada. Entendeu? Exato. Então, assim, é um negócio complicado. E a paciente, querendo ou não, ela pode estar indo parir pela primeira vez, mas as histórias que ela ouve não entra em confronto com ninguém, porque você pode ser destratada. Entendeu? Então, quando ela grita, ela fala, me desculpa. Eu cheguei, não precisa pedir desculpa nenhuma. Não precisa pedir desculpa nenhuma. A gente aqui está acostumada, a gente sabe que é seu processo de sentir dor. E dói. É a segunda maior dor da escala da dor. Parir dói, né? Depois da dor, beleza, vem uma onda de ocitocina, né, de endorfina, que traz uma sensação de bem-estar, mas até o neném sair, é um processo realmente doloroso. Não há como mentir isso, entendeu? Mas é 1000 vezes mais fisiológico um parto normal do que um parto cesáreo, né? Tudo tem sua intercorrência, mas o parto normal é muito mais fisiológico e a recuperação é muito mais rápida. O organismo consegue se recompor de forma mais equilibrada, né? Mas não tendo como não ser um parto normal e a mãe também não estando preparada, porque nem todas as mães estão preparadas para um parto normal. A gente tem um pré-natal público do SUS que muitas vezes não prepara essa mulher para parir normal, pensa que é a mesma coisa da novela, que a bolsa rompeu e o neném vai sair atrás, e não é assim. Entendeu? Não é assim. E muitas vezes, hoje em dia a mulher tem o direito de escolher, ela opta pelo parto cesáreo, né? Mas enfim, gente, a gente vai falar aqui, se a gente for discursar horas e horas, tanto eu como Marcele, como você, se você já entrou na maternidade, você viu o processo de parição, muito. Então, assim, eu vou abrir para o pessoal
para a gente estar esclarecendo essas dúvidas. Porque realmente, gente, eu não vou mentir, não vou negar. Como eu falei numa outra live minha, também falando da questão de violência à mulher negra, né? A violência obstétrica, ela existe. Ela existiu muito mais. Hoje, a mulher tem armas de defesa, não é? Muitas vezes, essas armas estão um pouco equivocadas, né? Ela pensa que ela, querendo ou não, nós somos os profissionais, quem está lá na maternidade são os profissionais responsáveis pela saúde dela, mesmo ela tendo algumas escolhas. Muitas vezes elas pensam que o processo de parir é apenas de escolha, mas não é, de responsabilidade também. Porque elas pensam que, eu quero parir dessa forma, mas tem vezes que não tem condições, né? E ela se sente desrespeitada por não ter atendido aquele pedido, sendo que realmente aquele pedido naquele momento não era possível de ser atendido, né? Então a gente muitas vezes está tendo algumas distorções também sobre o que é violência obstétrica, né? Mas continua ocorrendo em menor grau e a gente está aqui, né? Não só como psicóloga, como médicas obstetras e ginecologistas, mas como equipe multiprofissional, tentando a todo tempo coibir que isso daí aumente. Vocês trouxeram dois tipos. Pode falar, Marcele. Não, acho que falta... Pode falar. Isso. Não, fale você, que você é nossa estrela aí. Diga. Eu acho, Jaqueline, que a gente peca muito, que a gente engravida e a gente vai parir. Eu falo para as minhas pacientes, é a maior viagem da sua vida. Quando a gente vai viajar, a gente se prepara, a gente escolhe como que a gente vai chegar na viagem. A viagem é cansativa, a gente tem perrengue, chega com a coluna torta, chega cheia de dor, mas quando a gente chega é uma coisa muito prazerosa. E tudo isso teve preparo. As mulheres hoje em dia, infelizmente, elas não se preparam. Não se preparam. E aí vem essa não sei nem dizer, essa coisa do parto e tudo mais. E aí a gente tem, principalmente quando a gente está no sistema público, que a ideologia do que ela quer é muito diferente do que a gente pode proporcionar para ela, né? E aí ainda cai quando nessa história de mulher negra, eu tive um caso muito ruim, que foi uma paciente que ela tinha uma indicação ali, mais ou menos, de cesárea, e aí as cesáreas foram acontecendo durante o dia. Era uma paciente negra, uma paciente obesa, e as cesáreas foram acontecendo ali ao longo do dia, e a dela, não pode deixar, ela não está com tanta dor assim, não, vamos passar outra na frente, vamos resolver não sei o quê, talvez a cesárea dela seja mais difícil porque ela é obesa, a gente tem gordofobia também. E aí... depois eu quero falar. A cesárea dela não teve. A cesárea dela, ela veio a óbito, porque a gente ficou postergando o tempo inteiro, entendeu? Isso que dói. Isso me dói muito, muito, muito. Eu fico... E a gente, como profissional de saúde, a gente fica toda refém desse sistema. Não chora não, porque se tu chorar, vou chorar aqui, então... Não chore, não. A gente fica refém desse sistema. Eu fico me questionando o que eu devia ter feito, eu era residente, né? O que eu devia ter brigado e tudo mais. E é muito ruim. A gente acaba sendo violenta, às vezes a gente nem sabe o porquê, né? E a gente é levado por um sistema e tudo mais. Eu não gosto de ficar colocando a culpa no sistema. Eu acho que todo mundo tem que se conscientizar e procurar estudar e tudo mais. E aí o que eu tento fazer é isso. O que eu tento fazer é conversar muito com as minhas pacientes, incentivarem muito elas a estudarem, a conhecerem o próprio corpo, para elas poderem embarcar legal nessa viagem, para que seja uma viagem legal para todo mundo. Você falou num ponto-chave. Preparação para a viagem. Preparação do corpo. Ontem eu estava de plantão, né? Todo plantão, toda segunda eu dou plantão na maternidade pública aqui em Salvador, né? E fiz a cirurgia de uma mulher praticamente 130 quilos, não é? E quando eu fui escutar o bebê dela, filha, assim, você sabe, né? Mulher obesa e o menino ainda se mexendo, tem vezes que você não escuta, por melhor que você seja,
Aí eu recebi esse plantão, que era uma cesárea eletiva. Quer dizer, uma mulher hipertensa, diabética, obesa, com jejum quase completo, é uma cesárea eletiva, mulher negra, né? Óbvio, né? Aí eu cheguei assim, gente, pra mim isso daí é emergência, porque é uma mulher negra, né? Ao escutei aquela barriga toda, eu não conseguia escutar BCF, eu sei que tem um BCF ali, mas eu não conseguia escutar. Hipertensa, diabética, em jejum, a gente tá esperando o quê? Entendeu? Aí a gente botou na sala, fez a cirurgia, graças a Deus o neném nasceu bem. Foi uma cirurgia difícil. Gente, infelizmente, essa questão da gordofobia e do movimento corpo livre, né? A gente não pode deixar de ser irresponsável, né? Beleza, todos os corpos são lindos do jeito que são, e são. Só por você ter um corpo, ele é bonito, né? Isso daí é inegável. Mas muitas vezes essas personal influencers, youtubers, sei lá o que é que tá na moda, né? Ficam dizendo que tá tudo bem você ser acima do peso e não está. Eu sou acompanhada por nutricionista, eu sou acompanhada por médico, eu faço atividade física. Gente, só existir um excesso de camada adiposa, isso daí já faz um processo inflamatório imenso. Isso já faz uma neovascularização, já propicia outras comorbidades. Então, você está se sentindo bem com o seu corpo? Ótimo. Você não vai se sentir inferior porque você é gorda. Como eu estava falando ontem com minhas colegas de plantão, né? Eu estou em processo de reeducação alimentar. Em praticamente 1 ano e meses, eu consegui eliminar 26 quilos. Mas, hoje eu olho as fotos e na época eu me achava muito feia. Hoje eu vejo que a gente não é bonita também. Mas hoje eu estou muito mais saudável, meu corpo não pesa mais do jeito que estava antes, eu não tenho refluxo, eu não tenho vários desconfortos, dores articulares, e isso daí para mim importa. Eu ainda falto 4 quilos para sair do sobrepeso, mas isso daí para mim importa, e tá sempre ok. Então, assim, se você não gosta do seu corpo gordo, você também não vai gostar do seu corpo magro, e isso daí vai gerar diversas distorções. Né? O que eu gosto do movimento Corpo Livre é isso, de dar beleza à pluralidade. Agora, você colocar que você está com 110 quilos e que você é saudável, é complicado. Não dá para fazer isso. Não dá para colocar isso daí na mente das pessoas. Uma mulher dessa que engravida com 110 quilos, ela está submetida a uma morte materna, porque ela está muito mais exposta a uma pré-eclâmpsia, a distúrbios hormonais, tireoidianos, a uma diabetes gestacional, não é? Há um longo período de internação, infecção hospitalar por esse longo período de internação, há uma dificuldade operatória só por conta dela ser gorda, só por isso. Então a gente não pode descartar, né? Tem uma digital influencer que tem 160 quilos, pariu tem pouco tempo, por sinal, em um dos hospitais que eu trabalho também. Gente, assim, é bonito e é complicado o trabalho que ela faz. É bonito porque, poxa, que bom que essa mulher tem uma autoestima elevada com 160 quilos. É desfavorável porque isso daí não é saúde. Isso daí não é saúde. Entendeu? É uma mulher de 26 anos, não sei se ela chegou a 50 dessa forma. Entendeu? Não sei. Com 2 filhos para criar. Se engravidar pela 3ª vez, olha a dificuldade cirúrgica, olha a probabilidade de lesão de órgãos próximos, a dificuldade de tromboembolismo, né? E tudo mais que vem puxando isso. Então, a gente não pode ser irresponsável de dizer que o peso não colabora. Infelizmente, as mulheres gordas, as mulheres negras, estão aumentando muito de peso. Por quê? Porque por conta de toda a opressão que a gente vive. Isso daí eu estou falando opressão independente da classe social, né? Marcele sabe que ela está em Brasília, né? Ela tem cabelo crespo. Você sabe que está em Roraima. Roraima, né? Região Norte, que a maioria da população não é negra. E aqui em Salvador... Rondônia, mulher! É Rondônia? Maria. Tá aí na região norte. E parente de Roraima. Também. Entendeu?
Mas a gente sabe que se a gente não tiver nenhum fator socioeconômico, a gente tem um fator de gênero e de cor, piorando muito, muito Muito. a nossa qualidade de vida. E todo esse estresse, toda essa ansiedade, a gente pode traduzir também numa compulsão alimentar, que é muito fácil, certo? E sempre está acima do peso. A gente tem mesmo isso, a gente vê isso também, o que eu falo para os pacientes, na verdade, que eu não estou buscando que elas fiquem magras, não vai fazer uma diferença para mim. O que faz diferença é que eu quero elas saudáveis. E aí eu pego mesmo no pé, as minhas pacientes sabem, eu pego mesmo, tá fazendo atividade física, tá comendo, vai para o nutricionista, porque eu quero saudável, né? Tem muita coisa que fica ali por trás. A gente tem, o meu pai corre, acho que meu pai deve correr umas 4, 5 vezes por semana. Ele é militar, ele tem um corpo, ele é novão, 56 anos. O meu pai é hipertenso, usa 2 medicações para hipertensão. Então, assim, eu tenho que tentar mudar um pouco a minha genética. E a única forma de eu mudar um pouco a minha genética é eu me cuidar. Atuando agora. Estou bem acima do peso, estou emagrecendo, porque eu também já estou com resistência à insulina. Mulheres, nosso corpo é um templo. A gente respeita igrejas, a gente respeita templos de todas as religiões. O nosso corpo é nosso maior templo. A gente tem que cuidar disso. A gente tem que cuidar, manter ele bonitinho. A gente tem que cuidar quem entra, em quem exerce força sobre esse templo. Entendeu? A gente tem que se cuidar, não tem jeito. E eu falo só para minhas pacientes também para a gente se impor, né? Isso. Eu falo para minhas pacientes também, o nosso corpo é a nossa casa mais valiosa. Você pode ter a mansão mais cara do mundo. Não vai chegar o valor de 10% do seu corpo. Então, por favor, cuide dele. É a sua casa mais valiosa. Não adianta ter uma cozinha impecável, uma sala primorosa, se seu corpo não está bem. Eu estava com resistência insulínica, minha família toda é hipertensa e diabética. Muitos já fizeram cirurgia bariátrica, não é? Eu cheguei, gente, se eu quiser modificar minha vida, eu tenho que começar a agir agora. Digo para você, não é um processo rápido, que eu também não fiz questão de perder peso rápido, não é um processo rápido e muitas vezes não é tão legal assim. Eu estou num processo aqui que eu estou com, sem comer um monte de coisa, entrei no negócio de uma remodulação intestinal, que eu não estou sofrendo em quantidade, mas a qualidade dos alimentos está bem escassa. Mas quando eu vejo o meu bem-estar, como eu falei para a colega hoje, é isso que me faz não estar jogando a dieta para cima. E isso daí é autocuidado, é autoamor. Não é que muitas vezes as pessoas colocam essas pessoas mais irresponsáveis falam de uma forma de autocuidado de forma diferente, que é você comer um prato massa, né? É você comer um prato cheio de carboidrato simples. Aí quando você vai para uma grávida, que ela continua a alimentação ruim, sendo que no período que ela não estava grávida, ela continua na gravidez, gente, isso é muito complicado. Quando você coloca no SUS, que a maioria das pessoas negras parem no SUS, não é? Aí você não tem um pré-natal, muitas vezes no posto dela não tem médico, não tem enfermeira, é um lugar muito perigoso, ninguém quer ir, ninguém quer se expor, não é? À violência. Então, ela não tem um pré-natal, ela não sabe, o nível de formação realmente é muito baixo. E aí fica como? Aí essa mulher chega para parir. Sim, muitas vezes nem sorologias, muitas vezes com ultrassom de primeiro trimestre. Você não sabe o que é que está naquela caixa de Pandora. Se é um menino PIG, se é um menino GIG, né? Se é uma cardiopatia. Você não sabe nada, você não sabe nada dessa mulher também. Né? Que muitas vezes também ela já é destratada no pré-natal. A violência obstétrica está aí também. Entendeu? Então ela fala, eu não tenho tempo de ir para o pré-natal. Mentira, ela foi destratada, né? Por alguém, que aí eu não vou me emitir julgamento, por alguém que pode ser desde o segurança até o médico, até o gerente daquele posto, e que ela não vai lá, é humilhante para ela ir lá. E aí ela coloca a vida dela em risco. Porque o que você não sabe. E aí os índices de morte materna cada vez aumentando. Outro dia, rapaz, se eu for contar a experiência aqui, eu e Marcela, a gente vai ficar virando a noite. Porque com certeza ela tem muita e eu tenho muita. Entendeu?
Mas eu já vi paciente de 23 anos, quarta gravidez, hipertensa, diabética, que já teve trombose e hemofílica na quarta gestação, dizendo que não estava com tempo de fazer pré-natal, não. Que ninguém Menina, falou me para deu ela um que era desespero. perigoso. Ela sabia que era perigoso, né? Ela sabia que ela era perigoso, mas a desinformação dela é muito maior, né? Assim, ela estava no hospital de referência, ela é lá bem tratada, mas no bairro dela, né? Quais são as vivências que essa mulher tem? Não sei. Ela estudou até que série. Ela realmente sabe do perigo que ela está correndo? Não sei, entendeu? Então, assim, é... Jaqueline, tem uma outra questão aí, né? Quando vocês trazem isso, né, da violência obstétrica, dos corpos, pensar também na saúde mental dessas mulheres, porque muitas das vezes essas mulheres elas vivem numa solidão, né? A gente pensar trazer também a solidão da mulher negra, porque às vezes nesse período gestacional elas são abandonadas pelos parceiros ou antes mesmo e justamente durante, né, esse processo de gestação, como que fica o emocional dessas mulheres. E aí esse emocional ele já está abalado. E aí vem essa questão da dor, porque a dor dessa mulher também é deslegitimada. Porque eu não posso sentir dor. Eu não posso sentir dor porque o meu parceiro me abandonou. Eu não posso sentir dor porque dentro do hospital eu não estou sendo tratada de forma humanizada. Eu não posso demonstrar que eu sou fraca porque eu estou num momento onde eu tenho que estar totalmente preparada, não só fisicamente, mas emocional. E aí, quando tu me trouxe a questão, pensar como que é a vivência dessas mulheres, né? Como que é dentro dessa casa? Será que essa mulher ela teve condições educacionais, né? E a gente sabe que a população negra não tem, né? Muitas das vezes, quem são os maiores índices de evasão das escolas é a população negra. Por quê? Porque essa população tem que sair da escola para trabalhar, para ajudar dentro de casa, para ajudar os pais para conseguir se manter. E aí depois essa criança não volta. E essas meninas, principalmente porque nós mulheres, nós somos criadas para trabalhar. Nós somos ensinadas que você tem que crescer, você tem que saber lavar, passar, cozinhar, para você, quando tiver sua casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos. E o que é institucionalizado para meninas negras? Você vai fazer tudo isso e você ainda vai fazer isso na casa dos outros. Porque quais são a maioria da população negra? Onde é que elas estão? Em posições subalternizadas, posições subjugadas, né? E aí, essa mulher que tem 4 filhos e ela fala, eu não tenho tempo para esse pré-natal. Será que ela não tem tempo ou ela não foi ensinada a ter esse tempo para cuidar dela? Porque talvez ela tirando esse tempo, ela pode estar deixando de cuidar desses filhos, ela pode estar deixando de fazer um outro serviço. E aí a gente, como você trouxe, a gente não sabe a realidade dessas pessoas, infelizmente. E é uma realidade cruel, às vezes. Na verdade, a gente sabe, né? A gente sabe muito bem a realidade dessas pessoas. O abandono não é só do parceiro. É um abandono familiar. Não é só familiar. do parceiro. É o abandono familiar. Quantas meninas engravidam e são postas para fora de casa à própria sorte? No interior e na capital, não é? A gente sabe muito bem que uma mulher com a baixa autoestima, ela vai gerar filhos com baixa autoestima, que vão ser aí os pequenos traficantes da vida, são os menores aí que morrem de tiro de facada, que a polícia fala, entrega nos hospitais, né, que são enterrados como indigentes, né? A gente sabe muito bem que uma pessoa com baixa autoestima, ela não consegue evoluir na escola. Por quê? Porque ela vai sofrer retaliação nessa escola, né? Muitas das amigas de minha mãe, muitas das amigas de minha avó, elas abandonaram a escola porque elas sofreram distrato no sistema educacional. Eu não digo só dos professores, né? Então, assim, você é uma pessoa que está fadada, você tem um pai que é prisioneiro, está no sistema prisional. Você vai visitar seu pai e termina que você arranja um companheiro lá de dentro também. Será que essa pessoa acha que tem escolha? A gente sabe muito bem como é a realidade dessas meninas,
o que elas sofrem, né? Quando elas são muito bonitinhas, elas estão aí também sujeitas ao tráfico de mulheres, que leva essas meninas para a Venezuela, para a Guiana Francesa, para Suriname, né? Servir de escrava sexual para esses seringueiros, para os mineradores, que vão para a Europa, né? Com isso, qual o sonho das meninas negras brasileiras? Arranjar um estrangeiro, não sabendo... Para tirar daquela vida. Para tirar daquela vida, não sabendo que não existe almoço gratuito. Se ela está pensando que ela vai ficar lá de boa vida, ela não vai. Porque o cordeiro aqui é o lobo de lá. Que lá ele está no habitat dela, ela não está no habitat dele, sem falar língua, sem falar nada. Né? A gente sabe muito bem como é a realidade dessa galera. Né? Como é a realidade de uma menina de 12 anos que vai para casa dos outros trabalhar e também iniciar a vida sexual dos patrõezinhos de lá. Né? Ser abusada pelo patrão, ser iniciada a vida sexual dos meninos de lá. Isso daí não está muito distante, gente. Isso daqui acontece em todas as capitais. Entendeu? Então a gente sabe muito bem por que a mulher negra sofre uma maior mortalidade. Fora isso, por que as mulheres, isso daí eu coloco de uma forma geral, mas quem é que está na rua de noite? A mulher negra trabalhando. Quem é que sempre trabalhou? Porque a mulher branca entrou no mercado de trabalho na década de 70 e 80. A mulher negra adentrou no mercado de trabalho quando? Desde que veio nos navios negreiros aqui. Sempre. Por isso. A gente teve outra opção? Não. Então é por isso que eu falo, mulheres brancas têm o desafio de trabalhar. Mulheres negras, o desafio de trabalhar menos. Que a gente sempre trabalhou. Né? Sempre teve nosso trabalho mal remunerado. Né? Sempre tivemos quantas mulheres, que eu trabalho mais em ginecologia que em obstetrícia, mas quantas mulheres negras eu não já atendi que elas foram estupradas porque voltaram mais tarde do trabalho? E quantas hoje ainda são estupradas porque voltam 10 horas da noite em lugares escuros que não tem iluminação? Quantas? Não são nenhuma nem duas. Então a gente sabe muito bem porque a mulher negra está liderando os índices de feminicídio, porque também é a mulher que, querendo ou não, mais está tendo uma evolução social, e quando esse companheiro vê que ela não vai ficar mais subjugada, ele pensa que é dono dela, como na época da escravidão, como um resquício do período escravocrata, e prefere matar. Então, enquanto o índice de feminicídio ano passado diminuiu entre as mulheres brancas, aumentou em 56% das mulheres negras. Das mulheres negras. E aqui a gente tem um índice altíssimo, principalmente região. Essas são as regiões onde a gente tem mais a população, a concentração, né? Região Nordeste e região Norte. E principalmente crianças negras, né? Que são levadas por seringueiros, que vivem na mineração, que são violadas, abusadas, estupradas de todas as formas, não somente os seus corpos, mas também seu psicológico, e muitas das vezes sofrem abusos intrafamiliares. Filha, a mulher estuprada é na rua, quando volta para casa mais tarde, em casa. Em casa, quantas meninas negras já sofreram violência sexual de pai, padrasto, não é? A sociedade legitima que quem sofre a violência é que é a culpada. Ah, mas você sofreu violência, mas você estava com aquele short. Sua saia, como é que estava? Estava muito justa? Quer dizer, nós sempre fomos as culpadas de sofrermos a violência sexual. Né? A mulher em si sempre vai ser a culpada, mas quando você se fala de mulher negra, só por ter a cor da noite, eu sou considerada menos honesta e mais desfrutável. Só por isso. E toda a sociedade legitimiza essa violência, né? Uhum. Essas meninas, quantas elas são vendidas para sustentar a casa, né? Quantas meninas aí, principalmente a gente vê isso muito no norte, que subúrbio ferroviário aqui mesmo, melhorar um pouquinho de vida é casar com um homem com uma condição melhor de vida. Isso é muito triste, muito pesado. Segurando para não chorar mesmo.
E tem uma outra situação, assim, que é o caso da menina, da criança de Recife, né? Quantas outras jovens que sofrem esse abuso intrafamiliar ficam grávidas e aí quando chegam nesses hospitais sofrem violência obstétricas porque são humilhadas, são desrespeitadas, são aviltadas de todas as formas possíveis. Acho que agora, com essa questão da lei do acompanhante, melhorou. Né? Essa criança, coitada, passou de todos os limites. Passou de todos os limites. Teve muita gente pongando nessa pobre criança estuprada e grávida para se promover politicamente. Né? Isso daí passa de todos os limites humanos, gente. Né? É nessas horas que a gente se pergunta para onde é que vai essa humanidade. Isso daí é aviltante. Né? A gente está piorando, a gente está retrocedendo. Né? Se a gente tivesse essa conversa há 10 anos atrás e dissesse, olha, daqui a 10 anos vai ter uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e vai ter uma comissão para impedir esse abortamento. Quer dizer... A ministra vai querer impedir. A ministra. Isso. Um absurdo, né, gente? Sabe? Isso sim é uma violência obstétrica, né? Essa mulher devia ser indiciada. Né? Ela é uma ministra de governo. Ela não tem noção da responsabilidade que ela tem enquanto cargo. Só ficar falando asneiras e que viu Jesus no pé de goiabeira. É uma violação desse corpo, uma violação desse psicológico e principalmente uma violação até mesmo dos direitos humanos dessa criança e uma violação do ECA. Né? Então, assim, essa criança, ela foi de todas as formas. E como que não deve estar o psicológico, né? E o corpo dessa criança? Lembrando que ela não é a única que houve esse caso, porque também tem a outra criança de 13 anos, onde os pais, né, não assinaram para que ela pudesse houvesse o aborto. E essa criança acabou, no procedimento gestacional, no parto, ela veio a óbito, porque esse corpo ele não estava formado, ela só tinha 13 anos. E pensar uma infância perdida, uma vida perdida. Quantos partos você acha que eu já fiz de menina de 12 anos e que não passaram? Teve uma maternidade aqui em Salvador. Eu não aguentava ver mais meninas de 13, 14, 12 anos parindo. Eu saí de lá. E não apareceram nos jornais. Quantos você acha que aí na sua cidade estão tendo? Esse daí foi um caso, não é, que realmente ganhou uma repercussão grande, mas quantos casos você acha que diariamente tem e não tem nenhuma citação em nenhum jornal? Quem sabe são nós. Sempre de crianças, e a maioria de crianças negras, né? Meninas negras. A imensa maioria. A não ser quando você vai no Rio Grande do Sul, né, que lá a maioria da população realmente é branca, de origem europeia, então vai ter isso daí mais, né? Mas dentro dessa população, se você pegar o índice de mulheres negras ainda é maior, entendeu? Então, gente, isso daí é live para 4 horas, viu? Porque é muita coisa, Gente, e falar disso resgata a minha memória celular comunitária de desconforto, de dor, de desalento, porque a gente acabou de passar pelos dias dos pais, mas é autorizado que um cara faça um filho e não pague pensão, né? Que um cara faça um filho e não dê nenhuma ligação para o menino, né? É autorizado que essa mulher engravide e seja posta para fora de casa. Por quê? Porque é vagabunda, para não dizer outras palavras piores, né? Autorizado que essa mulher seja a culpada dessa gestação. Por quê? Porque o cara... Ave Maria. Né? Porque ele é uma pessoa inocente. Engravidou porque quis. Né? Engravidou sozinho, parece até que... porque quis. Tu tá entendendo? Então, assim, enquanto a gente também não mudar essa questão do machismo, não é? A questão do... Ai, meu pai eterno, esqueci a palavra. Das pessoas que odeiam as mulheres. Enquanto tu lembra a palavra aí, eu quero trazer uma coisa. Quando vocês trazem engravidou porque quis, né? E aí as pessoas falam assim, se você não quer engravidar, as pessoas não, os homens.
Se você não quer engravidar, então não faça sexo. Ou se você não quer engravidar, use camisinha. Como se os métodos contraceptivos, eles fossem 100% seguros. E muitas das Não vezes, são. eles são utilizados e ainda assim essas mulheres engravidam. E a responsabilidade fica para quem? Para essas mulheres. E se forem mulheres negras, a responsabilidade fica 100%. Porque a gente sabe, como você trouxe, o abandono paterno é muito. E principalmente se forem relacionados a mulheres negras. Nós temos um índice de mulheres negras que são mães solos gigantesco comparado a mulheres brancas que também são mães solos. Por quê? Porque essas mulheres negras, elas são hipersexualizadas e objetificadas. Eu tenho um corpo, eu tenho as ancas largas, eu tenho uma bunda grande, eu tenho um seio grande, então isso é chamativo. E aí, isso me recorda muito uma doutora que é da Bahia também, eu acredito que você deva conhecer, Jaqueline, que é a Ana Cláudia Pacheco, e ela tem a tese dela de mestrado que ela fala: branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. Então, pensar que quando vem uma branca, ela está acima, ela está no pedestal. É a princesinha, é aquela que serve para estar no lar, né? Diferentemente da mulher negra, que ela está sendo sempre exposta. E aí, quando essa mulher ela engravida, que ela é violentada, esse aborto paterno, porque a gente já pode considerar um aborto aí, né? E aí entrar nessa questão também, porque o aborto gestacional, ele não é somente por via da mulher, mas é a partir do momento que esse pai, ele se exime desse papel, ele se exime de cuidar, de acompanhar essa criança. E pensar que a sociedade também tem uma parcela nisso. Porque nós, enquanto sociedade, nós temos o direito, nós temos o dever de zelar e cuidar dessas crianças, né? E aí trazer que a criança, principalmente as crianças negras, que estão sendo sempre aviltadas desde pequenas. Meninas e meninos. Temos que educar Meninas e os meninos. meninos. Eles também são muito violentados, são estuprados. São muitos. E para eles, e vocês trocaram um ponto importante. Enquanto psicólogo, eu percebo, e aí nós temos estudos em relação a isso, de que meninos, né, que são estuprados, abusados e violentados, muitas das vezes a família ela não divulga por vergonha e por achar que esse menino e essa criança, né, dita do gênero masculino, ele possa se sentir envergonhado e a família se sentir envergonhado. E também tem as questões de sexualidade, onde essa família acaba culpabilizando essa criança, e aí começa as questões de que você quis, porque será que você é homossexual? E há esses questionamentos, né? Por que esse menino, essa criança do gênero masculino, se deixou ser abusado? Porque tem casos, muitos casos, em que essa criança ela ainda é questionada. Além de sofrer esse abuso, ainda sofro essas situações onde a minha sexualidade é questionada. E aí nós temos muitos casos de homens, né, adultos, que foram abusados, mas que não relatam. Não relatam por medo, por vergonha, né? E também pela questão de que nós vivemos um patriarcado, numa sexualidade onde ser homem é ter a masculinidade não contestada. E a partir do momento que você contesta isso, que você traz essas questões de sexualidade, isso para um homem é deixar que ele não seja mais, tenha essa virilidade. Minha amiga, isso daí é bem complicado, não é? Porque assim, a gente que é mulher é ensinada a não se impor, e o homem a não sentir, né? Então, a gente precisa quebrar essa corrente de mulheres submissas e homens escrotos. Isso daí passa pela gente também, porque somos nós que damos a vida, né? Quem é que cria esses homens? A sociedade cria também. Mas quem cria também somos nós. Entendeu? Então, perpassa por isso.
né? Essa questão da sexualidade. Gente, qual o problema de uma pessoa ser homossexual? Por que essa preocupação toda? O que acontece entre quatro paredes de uma pessoa? Né? Porque se a sociedade não tivesse tanto medo do homossexualismo, do trans, sabe, muitas coisas perderiam sentido, né? Porque uma dessas vergonhas é ser homossexual. As pessoas não sabem que ninguém escolhe ser hétero ou homo, simplesmente elas nascem. Ninguém escolhe ser trans, é igual nascer negro, ou nascer branco, ou nascer pardo ou chinês. Ninguém nasce, você é, né? Então, assim, não há estímulo à homossexualidade, não há estímulo à heteronormatividade, né? Simplesmente as pessoas são do jeito que são. Qual o problema? Entendeu? Aí quando você parte para a questão do abuso, você mistura uma violência que a pessoa está sofrendo, você culpabiliza a pessoa que está sofrendo violência em questão de uma orientação sexual, e você está com medo de que seu filho seja homossexual ou sua filha homossexual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Uma vergonha totalmente distorcida. Quando a gente está vendo mesmo alterações cromossômicas que levam às questões de genitália ambígua, né? Tem pais que mudam de cidade só porque aquela genitália foi identificada como feminina, mas é masculina, e aí para falar para as pessoas que o filho ou filha não era homem, agora é mulher, ou vice-versa, acha tão vergonhoso que prefere mudar da cidade e começar uma vida nova. Olha que loucura. E que não é nem naquele momento ali que vai definir o gênero da pessoa. Sabe? Não é nem naquele momento, mas eles piram. Eles piram, por exemplo, a transfobia, assim, mas você nasceu homem, mas agora você quer ser mulher, e você vai pegar quem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma questão é gênero, outra questão é afetividade. As pessoas trocam e as pessoas discriminam no bolo, né? Independente do que sejam. Quando a gente traz para a questão da violência sexual, ainda por cima, quando a gente coloca as questões, vai acrescentando gênero, cor de pele, isso daí fica sustentável. Quer dizer, sempre a mulher negra foi a acusada de estar sofrendo a violência sexual. Ela sempre foi a culpada. Ela está deixando de ser culpada. A mulher em si sempre foi a culpada de sofrer a violência sexual. A mulher negra mais ainda, né? A gente está começando a discutir isso daí de 15 anos para cá. Mas, quando eu fui na Croácia, as meninas lá e os meninos na praia andam nus. Problema, se tiver algum problema, é quem olha esses meninos e essas meninas de uma forma equivocada. Porque aqui no Brasil, a gente deixa livre o agressor e prende o agredido. Exatamente. Uma outra coisa pensar, nós temos que tirar essa questão do ismo, né? Do homossexualismo, porque tudo que remete ao ismo vem de doença. E entender que a orientação sexual, ela não é uma doença. Então, a transfobia, ela tá aí. E se for em relação à população negra, é ainda maior. Então, a gente tem 3 marcadores sociais. E se forem uma mulher trans negra, é um marcador, assim, muito, muito delicado. Por quê? São pessoas que estão sempre tendo que se defender. São pessoas que lutam diariamente pela sua sobrevivência. Na semana retrasada, eu fiz uma live com a Cucu Dada. Ela é uma mulher negra trans. E ela mora na Bahia, inclusive, Jaqueline. E ela trouxe justamente isso. Eu, enquanto uma trans negra, uma travesti, eu estou sempre sendo aviltada em todos os espaços em que eu me coloco. E aí a minha vida é uma questão de sobrevivência diária. Porque eu nunca... Ela é travesti ou mulher trans? Ela é travesti. Tá. Ela é uma travesti. E aí ela trouxe que... geralmente hoje na categoria, tanto trans, travesti e transexual estão dentro da mesma categoria. E aí ela trouxe que diariamente ela tem que estar sempre
lutando pela própria sobrevivência. Não só pela questão de ser negra, mas entender também a sua orientação, a sua identificação, né? E aí eu trouxe o Cauê. O Cauê também, ele é homem trans, e aí ele é negro. E ele também trouxe a mesma coisa. Eu perpasso, né, pelo sexismo, pelo racismo, mas ao mesmo tempo, para mim, que sou um homem trans, ele não é tão visível quanto uma mulher trans, uma travesti. Depende das questões de passabilidade, né? Eu também tenho um projeto chamado Transamor e tenho um Instagram desse daí. Né? Sempre estou fazendo lives sobre transexualidade, né? Principalmente de gestação, questão do uso do banheiro. Infelizmente, a transfobia vai nas questões mais simples. É o uso do banheiro, é ir na escola, é realmente ir no mercado, é sobreviver. A sobrevivência de uma pessoa trans é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Eu me questionava, gente, eu tenho 15 anos na área de saúde. Né? Entre médico e enfermeira, nunca vi uma pessoa trans adentrando numa emergência. Por quê? Entendeu? Porque eles preferem morrer do que procurar. Porque eles já tiveram a experiência de chegar, serem destratados, e eles juraram, não volto mais. Ou senão, ele se reveste do gênero de nascença, né? Mesmo aquilo dali sendo de respeito para eles, para poderem receber atendimento. Entendeu? Então, assim, minha filha, quando a gente coloca essa questão de trans, é complicado também. Coitada das pessoas, viu? Porque eu estava na porta dos fundos, né, vendo o vídeo, aí falou assim, ó, Deus agora está nos trans. Porque realmente eles só somam discriminação, não é? Um trans sofre de discriminação. Um trans negro sofre mais. Trans negro e pobre piora. Entendeu? Piora muito mais. Então, assim, a violência... É cansativo. Parece é horrível para eles. Tentar se impor. É horrível. Quando você vai colocar em dinâmica, né, eles colocam como se eles sempre estão lutando contra o mundo. Eles sempre estão lutando para poder ser eles mesmos. E realmente isso daí é injusto, gente, é desumano, né? Porque uma pessoa, um homem trans, se ele tem uma boa passabilidade, beleza, porque a mulher, o sexo feminino, ele é mais sensível à testosterona do que o homem ao estrogênio, né? O sexo masculino ao estrogênio. Então, realmente, a passabilidade de uma travesti já não vai ser tão boa, porque ela é um gênero não binário, mas ela não quer abrir mão do falo dela, mas ela tem uma grande apreciação. Então, ela se veste como mulher, tudo isso, mas não quer abrir mão do falo. Então, para desenvolver a parte sexual dela, ela vai ter uma hormonioterapia diferenciada. Não vai seguir a risca realmente como uma mulher trans. Uma mulher trans, até ela ter uma passabilidade, demora muito tempo. Tem muita intervenção cirúrgica. Muita intervenção cirúrgica. Negra vai ser muito mais difícil ainda, né? Muito mais. Vocês trouxeram outro ponto, né? Ser trans, ser negro e ser pobre. E aí pensar que a violência obstétrica dessas mulheres negras, ser mulher, ser negra e ser pobre. Que também são 3 marcadores sociais ali que se perpassam, né? E que traz toda essa violência, todo esse subjugamento desse corpo. Diz pra gente, que somos mulheres negras instruídas, quantas vezes a gente não vê olhares de que não éramos para estar nesse lugar que estamos? O tempo todo. O tempo todo. Imagina uma pessoa que tem questão de gênero, uma outra que não tem informação e tem uma questão social grave. Imagine, que olhares essas pessoas não recebem? Né? É muito complicado. Não tem, né? Quando a gente vai discutir isso daí em ambiente de trabalho, você só vê as pessoas fugindo para não discutirem. Ninguém é racista no Brasil. Mas negro não tem lugar de destaque. Não tem lugar de fala. Uhum. Mas quantas médicas negras tem no seu trabalho? Talvez o seu tenha mais, o meu aqui. Linda, deixa eu dizer para você
Tem uma maternidade que eu trabalho, que no universo de 50 eu sou a única. Eu estou em Salvador. Para você ver. Salvador. Então, A Jaqueline tocou num ponto. Eu participo de um grupo, Jaqueline, o Afrodengo. E ele. Eu também! Tu também? Olha aí. E, Marcele, o intuito do Afrodengo é justamente conseguir formar pares afrocentrados, né? E também criar laços, estreitar e trazer amizades e tudo mais, né? E você poder se comunicar com outras pessoas que também são negras e têm as mesmas vivências que você. E aí, eu tenho a minha panelinha dentro do Afrodengo e eu conversando com a minha panelinha, eu trouxe justamente isso. Eu falei assim, gente, quem são as pessoas que estão nos espaços de poder, né, na Bahia? E aí me trouxeram assim, tem muitas pessoas brancas. Falei, poxa, mas vocês são a maioria, o que está acontecendo, né? O que acontece que a quantidade... Sempre aconteceu, continua acontecendo. Eu falei assim, a conta não fecha, não bate. Vocês são o estado com a maior população negra. E aí todo mundo... E são pessoas... E aí todo mundo questionando assim, é o que nós estamos tentando mudar. Nós estamos tentando modificar essas vivências, essas situações, né? Estamos adentrando esses espaços. Só que muitas vezes, quando nós adentramos esses espaços, nós não nos sentimos pertencentes a ele. Porque sempre foi, né? Tá ali intrínseco de que esse lugar não lhe pertence, esse lugar não é seu. E querendo ou não, a gente acaba introjetando isso. Nós, enquanto mulheres, quantas vezes nós já não fomos subjugadas, principalmente criança, né? Enquanto crianças, por conta dos nossos cabelos, por conta dos nossos fenótipos, né? O nariz de batata, ou então você tem a bunda muito grande, ser objetificada demais, ou esse teu corpinho de violão aí, hein? Olha, então, assim, perceber que nós sempre estamos vindo de situações assim. A Djamila, ela traz uma questão bem interessante no livro dela sobre essa questão das mulheres negras, que muitas vezes, quando ela passava por algumas crianças, as crianças faziam piadinhas de humor negro com ela, assim, lá vem a tua mulher, lá vem a tua esposa. E aí as crianças olhavam e falavam assim, eu não, é tua. E aí ela falou assim, poxa, será que não pensaram que eu quero ser esposa dessas pessoas, né? Por que eles podem me escolher e eu não posso ter o direito de escolha? Isso daí vai para além da cor, né? Vai para além da cor. Nós, mulheres, se você olhar, né, até são bases de questão de relacionamentos abusivos, a mulher é sempre a escolhida, né? O lugar da mais bela, das histórias, né, de princesa, é sempre o lugar da mais bela, é o lugar de desconforto. Não só para ela, como para as outras. Né? Então, a mulher nunca foi dado o privilégio de escolher o parceiro. E cá para nós, se a gente for olhar de uma forma sucinta e racional, quem escolhe é a mulher. Né? Aonde é que no mundo animal o leão é que escolhe a leoa? Não existe isso. Então, assim, foi tirado de nós essa autonomia da escolha do parceiro, porque a gente tem um privilégio de ser escolhida. Então, quando você parte para mulheres negras, meninas negras, somos as preteridas. Mas, na verdade, quem escolhe somos nós. E isso daí, romper isso daí, é romper também a cadeia do relacionamento abusivo e, em consequência disso, o feminicídio. Né? Porque muitos feminicídios acontecem e relacionamentos abusivos se mantêm porque essa mulher não vai sair desse relacionamento ruim porque ela vai ser escolhida de novo por quem? Isso daria uma outra temática, né? E uma outra live para um outro momento. Meninas, já deu 1h30, né? Eu estou muito feliz com as falas de vocês e estou muito feliz por vocês terem aceitado o convite. Eu espero que nós tenhamos outras lives, outras oportunidades. E, assim, eu acredito que todo mundo que participou aqui da live também, eu recebi muitas mensagens no meu WhatsApp enquanto vocês estavam falando,
As meninas ficaram muito emocionadas e se sentiram muito representadas, né, por cada uma das falas de vocês, porque vocês conseguiram contemplar não somente o que mulheres negras vivenciam, mas também mulheres trans, mulheres brancas que também perpassam por essa violência obstétrica e também conseguiram trazer questões educacionais, entre outros. Então, assim, foi muito importante, muito válido, né, esse momento que nós tivemos aqui. A Marcele, ela tá saindo daqui, gente, para fazer um parto, que eu acho super interessante. Já tá na hora, tadinha. Correndo, já tá na hora, já deve estar lá. Então, né? Então, assim, o prazo está muito curto. Então, Marcele, muitíssimo obrigada pela sua participação, por tudo que você trouxe aqui hoje. Jaqueline, também foi gratificante te ouvir, Jaqueline. E adorei saber que você também participa do Afrodengo. Ah, eu participo. Só não fico lá toda hora, né? Que não vou mentir, não dá tempo. Aí não dá. Então, assim, é muito importante a fala de vocês. E eu acredito que contemplou muito. E aí eu vou deixar para vocês agora se despedir de todo mundo para nós encerrarmos o nosso momento. Estela, eu que tenho que agradecer o convite. O que eu aprendi com vocês aqui foi bem aula. Eu que tenho que agradecer muito o convite, fiquei muito lisonjeada, tá bom? Me coloco à disposição para a gente sempre bater papo, as meninas também que estiverem acompanhando, sempre bater papo, trocar ideias, empoderar. É difícil, tem muita gente que é difícil, né? Às vezes eu vejo várias meninas que vêm no meu consultório assim, nossa, mas eu queria tanto fazer medicina, como é que você conseguiu? Então, a gente tem que se unir, tá? A gente é bem mais forte, todo mundo junto. A gente tem que caminhar junto mesmo para a gente chegar onde a gente merece, né? Chega, né, de ser subjugada, de estar abaixo. Vamos lutar para chegar onde a gente merece, tá bom? Um beijo. Eu amei. Gente, obrigada pelo convite, obrigada por esse momento. Falar e ser ouvida e ouvir também é sempre muito bom, é muito enriquecedor, né? Estamos juntas. Realmente, eu não gosto muito do termo luta, porque sempre remete à guerra e que a gente sempre está guerreando, né? E guerreando a gente não tem paz. Mas a posição realmente é de luta mesmo. Não dá para ter paz enquanto mulheres negras estão morrendo, meninas negras estão sendo subjugadas, estupradas e morrendo também. Entendeu? Mas é uma questão de multifator, né? Com certeza as coisas melhoraram do início do século até agora. Não quer dizer que ainda não tenha que melhorar muito mais, não é? Eu acho que a gente tem que fazer mais lives com esse tema. Esse tema ainda não se esgotou, viu, Estrela? Não se esgotou. Mas hoje foi uma discussão maravilhosa, não é? E que realmente quando a gente discute assim, a gente só mostra que a gente tem que estar vigilante a todo detalhe, né? Todo detalhe, né? Em todas as nossas nuances enquanto sexo feminino, enquanto mulheres sofremos violência, né? Então, realmente temos que estar vigilante, não só por nós, mas pelas outras, e as outras que já foram, as que já estão e as que estão vindo, né? Para que a gente forme uma sociedade mais justa. Verdade. Nós temos que ser gratas, né, por todas que vieram antes de nós. E vocês estão representando muito bem todas elas que vieram antes de nós, né? E eu estou muito feliz. E, como dizia a Angela Davis, quando uma avança, nós avançamos, né? Principalmente se forem mulheres negras. Então, perceber que nesses espaços vocês estão lá nos representando e trazer e mostrar que outras meninas também podem representar esse mesmo papel, isso é muito necessário, isso é muito importante. Então, vocês estão de parabéns, vocês são maravilhosas. E como disse a Rebeca, de novo, gratidão, maravilhosas, porque realmente elas são, Rebeca. Então, meninas, vamos encerrar. Boa noite a todos e a todas. E muito obrigada por quem estava aqui participando. Beijos. Beijo.